Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae segundo o AgroLab Amazônia e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Eu sou o Gabriel Vilardi, professor da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, no campus de Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia. Eu atuo no curso de Gestão Ambiental e eu agradeço o convite do IFRO, agradeço a atenção da equipe técnica para nós discutirmos o tema agropecuária e sustentabilidade na perspectiva da economia verde. Então, inicialmente, eu farei uma apresentação a respeito do tema, com uma conceituação geral e algumas discussões técnicas a respeito da sustentabilidade voltada para a agropecuária. E, em seguida, entraremos com uma breve discussão entre mim e o professor Fábio Casara. Olá, eu sou Fábio Casara, também faço parte do quadro de professores efetivos da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no campus Jorge Vacilax, no município de Guajará-Mirim, como bem colocado aí pelo professor Gabriel, localizado aqui na fronteira Brasil-Bolívia, na Amazônia Ocidental. E, mais uma vez, ressaltar o nosso agradecimento para estarmos aqui neste grande evento, né, de grande importância, que é o AgroLab, visando aqui contribuir também um pouco com as discussões voltadas para esse contexto da economia verde, né, vinculado aí a esse cenário da agropecuária dentro do contexto da sustentabilidade. Passar a palavra para o Gabriel iniciar aí, no caso, a sua apresentação. Obrigado, professor Casara. Eu vou fazer agora a projeção da apresentação. Só um instante. Pronto. Acho que já está aparecendo aí, né? Bom, então o tema é agropecuária e sustentabilidade na perspectiva da economia verde. Eu vou discutir brevemente a respeito do título, né? Agropecuária e sustentabilidade na perspectiva da economia verde. É um título um tanto pleonástico, né? Já que economia verde, o conceito é bem semelhante à própria sustentabilidade. Mas, para mim, é um pleonasmo justificável à medida que, quando se fala economia verde, o foco maior é a economia, vindo acompanhado dos eixos social e ambiental. Então, vai ser uma breve apresentação, em torno de 20 minutos a meia hora, é isso que eu me programei, e em seguida a gente vai fazer uma discussão sobre o tema. Pois bem. Então, o que é economia verde? Inicialmente, eu vou conceituar a respeito da expressão, né? Economia verde é uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e, igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica. Essa é uma definição do PNUMA, né? Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É uma definição relativamente antiga e tem alguns detalhes interessantes para nós discutirmos a respeito dessa definição. O que eu falei anteriormente para vocês é que quando se fala em economia verde, quando se fala em sustentabilidade, automaticamente vinculamos os eixos social, ecológico e o eixo econômico, tá? Então, economia verde, o foco maior aí é economia, por isso a definição começa com esse termo, e em seguida fala do bem-estar da humanidade e igualdade social, então o eixo social aparecendo aí, e depois fala sobre riscos ambientais e escassez ecológica. Na sustentabilidade,
existem esses 3 eixos. Nós falamos que um empreendimento ele é sustentável se ele for ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Então, mais uma vez, o termo sustentabilidade traz esses 3 eixos à discussão. Nós não podemos considerar apenas um isoladamente e se esquecer de qualquer um desses outros formadores do tripé. Seguindo, eu vou conceituar o que é agropecuária. Pode parecer bem simples, mas a maior parte de quem está nos assistindo pode se surpreender e, às vezes, refletir um pouquinho sobre o próprio conceito. Quando se fala em agropecuária, é uma palavra que une, ao mesmo tempo, agricultura e pecuária. A agricultura não tem muito o que discutir a respeito sobre sua definição, já que é o cultivo de plantas para retirarmos daí alimento e outros produtos, como fibras, etc., etc. Eu vou me ater mais na palavra pecuária, porque aqui sim a gente pode abrir um pouquinho mais esse conceito. Quando se fala em pecuária, algo que vem à cabeça da maior parte das pessoas é simplesmente a criação de gado bovino. Então, quando se fala, aquela pessoa é pecuarista, normalmente já se pensa, ele cria boi, né? E aí o termo pode se restringir apenas à criação de gado. Mas o termo pecuária significa a criação de animais para obtenção de produtos e bens. Então, além do gado bovino, temos ainda galinhas e suínos. Então, quando se fala em carne, né? Animais de corte, a produção de carne por esses animais. Além disso, atrelado a esses animais, existem outros produtos vinculados. Então, ovos, queijos, leite e couro estão vinculados também à produção pecuária. Além disso, como eu falei, o termo pecuária é a criação de animais no sentido de obter bens e serviços. Então, esse conceito ele se abre bem mais, e aí não ficamos somente com os animais mais conhecidos, talvez um carneiro, uma ovelha, galinha, boi, suínos, mas também há outros animais de criação. Eu mostro aí para vocês, né? Criação de peixes, camarão, mariscos, mexilhão, abelhas e os seus produtos como mel, própolis, cera, ao bicho da seda, que produz, obviamente, o que faz parte do seu nome, que é a seda. Então, percebam que o conceito de pecuária ele é bastante aberto, não somente animais terrestres, mas animais aquáticos também, que geram alimentos e outros produtos ou até serviços. Então, isso é pecuária. Mas quando a gente for falar de problemas ambientais vinculados à pecuária nesta apresentação, eu vou enfatizar a pecuária de gado bovino, que é justamente bastante conhecida por causar grandes impactos ambientais. Seguindo. Problemas ambientais da agropecuária, que eu vou falar um resumo sobre alguns dos principais problemas e impactos vinculados à atividade agropecuária. Queimadas. Faz parte de uma tradição em muitos locais do mundo, em muitos locais aqui do Brasil, queimar uma determinada área com o objetivo de limpar e tornar mais fácil a sua produção posterior, ou para a plantação de algum cultivo, ou para a criação de alguns animais, para poder desenvolver pasto naquela região. Então, se queima aquela região para poder manejar aquele solo e a sua produção mais facilmente. No entanto, o que é mais fácil nesse caso, acaba saindo mais caro, justamente porque as queimadas, elas liberam gases do efeito estufa para a atmosfera, principalmente o gás carbônico. Além disso, elas fragilizam o solo, diminuindo a biodiversidade do local, tornando o solo mais fragilizado a ações erosivas e também diminuindo a quantidade de nutrientes do solo. Logo após as queimadas, os nutrientes ainda ficam juntamente com as cinzas,
mas logo o vento e a chuva lavam esses nutrientes em uma ação que chamamos de lixiviação, fazendo com que esses nutrientes deixem aquela área, empobrecendo o solo. Então, as queimadas, elas facilitam, elas podem tornar mais ágeis as ações posteriores de cultivo e de pecuária, mas elas empobrecem o solo e essa rapidez, essa agilidade acaba saindo caro. Eu acabei de falar de empobrecimento de solo e ação erosiva. Então, o solo mais pobre, ele acaba ficando mais frágil, mais suscetível à erosão. É o que é mostrado aí na imagem. É uma erosão bem agravada, bem séria em uma determinada área. Então, quem causa a erosão é a ação do vento e da chuva em um solo desprotegido. Quanto menor a biodiversidade local, mais suscetível o solo será à erosão. Quanto mais desprotegido for o solo, maior será o efeito erosivo. Assoreamento de corpos d'água. Esse já foi um tema que, em anos anteriores, foi muito mais discutido. Hoje em dia, é difícil ouvir falar de assoreamento de corpos d'água, tá? De riachos, igarapés, rios, lagoas, represas. O que acontece? O sedimento das margens são carregados para o corpo d'água, fazendo com que a coluna d'água diminua. Isso vai fazer com que aquela água presente se aqueça mais rapidamente, perca o oxigênio e afetando a sobrevivência e reprodução dos animais que ali estão, tá? Diminuindo a biodiversidade do corpo d'água, afetando a navegabilidade do local e também a pesca, tá? De populações que precisam daquela atividade para subsistir. Pois bem, o assoreamento de rios, ele é causado justamente porque as margens do corpo d'água estão fragilizadas. Falta a chamada mata ciliar, também conhecida como vegetação ripária, e as principais origens desse problema é justamente a agropecuária inadequada. Então, as atividades de pecuária e as atividades agrícolas ocupando regiões marginais levam a esses problemas. Então, é desaconselhável que as atividades da agropecuária ocupem as margens de corpos d'água, tá? Para evitar justamente, um dos problemas é o assoreamento. Isso eu estou falando rapidamente, mas o assoreamento ele leva a alguns outros problemas, pode facilitar efeitos de eutrofização, que eu vou comentar daqui a pouco. Como eu falei, eles alteram a temperatura da água, fazendo com que os seres vivos dali acabem tendo problemas na sobrevivência e na reprodução. Desmatamento. Então, o desmatamento, a retirada da cobertura florestal, principalmente, ou da cobertura vegetal que existe naquele local, para atividades agropecuárias. Deve-se tomar muito cuidado com essa prática, principalmente quando se retira cobertura nativa de um local. A cobertura nativa do cerrado, cobertura nativa do Pantanal, cobertura nativa da floresta amazônica, da Mata Atlântica e assim por diante. Deve-se tomar muito cuidado. Por quê? Na floresta amazônica, o solo é reconhecidamente frágil. É um solo que se empobrece com muita rapidez. E se você retira a cobertura vegetal nativa e não oferece as técnicas adequadas para aquele solo, para que aquele solo mantenha a sua qualidade, rapidamente ele perde nutrientes, se empobrece e vai criando todos os problemas que são desencadeados a partir daí. É por isso que muitos produtores de gado bovino aqui no estado de Rondônia reclamam que em poucos anos de uso o pasto acaba ficando improdutivo, ele acaba empobrecendo, ficando inadequado para a produção que o pecuarista esperaria. Então, temos que tomar muito cuidado quando desmatamos áreas de vegetação nativa, justamente porque podemos empobrecer o solo e aquele ecossistema,
prejudicando a própria atividade agropecuária. Esse exemplo é de um corpo d'água que ali na superfície, vocês estão percebendo que tem um aglomerado de algas, né? Ficam aquelas placas, aquelas gosmas esverdeadas. Quando há muita planta aquática na superfície, dizemos então que esse é um resultado de um processo chamado eutrofização. Muito nutriente despejado na água, isso faz com que haja floração abundante de algas e plantas, e isso causa problemas ao corpo d'água, provocando a morte de seres vivos. E por que isso acontece? Por que a eutrofização acontece? Esses nutrientes em excesso que causam a eutrofização vêm justamente de áreas de pecuária ou áreas agrícolas em que o solo mal utilizado, fertilizantes utilizados de forma errada e o corpo d'água desprotegido acabam fazendo com que todos esses nutrientes sejam carregados ao corpo d'água, aumentando, portanto, a quantidade desses nutrientes e causando todos os problemas relacionados com a eutrofização. Essa é uma representação gráfica do planeta e aquela área azul é um buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, como sabemos, comporta-se como um escudo que protege o nosso planeta contra a radiação ultravioleta. Então, parte dessa radiação ultravioleta é bloqueada pela camada de ozônio, protegendo os seres vivos contra a ação dessa onda solar bastante energética e que pode causar, por exemplo, a morte de fitoplâncton marinho, e o fitoplâncton marinho é responsável por mais de 90% da produção de oxigênio no mundo e pode causar também, por exemplo, na nossa espécie, câncer de pele. E essa camada de ozônio, ela é destruída pela ação de alguns gases destruidores, dentre eles os famosos clorofluorcarbonetos, os CFCs, que já foram proibidos em praticamente todo o mundo há décadas, mas ainda assim existe algum escape em algum país ou outro desses gases, mas trazendo um pouco mais para o tema da agropecuária, a produção de metano, o CH4, pelo material em decomposição advindo de áreas agrícolas com mau uso, ou mesmo pela produção de gado bovino em grandes quantidades, sem o devido cuidado. Eu vou comentar já já sobre isso, né? Que cuidado se pode ter para melhorar esse caso, tá? Para minimizar os problemas ambientais. A produção de gás metano em grandes quantidades, e esse gás metano, além de contribuir com a destruição da camada de ozônio, também contribui com aquecimento global. O aumento do efeito estufa, chamado de aquecimento global também, ele é um aumento da temperatura no planeta, um aumento muito acelerado, tá? Fora dos padrões da escala geológica, e ao contrário do que muitos dizem, não é simplesmente um evento natural. Ele está sendo acelerado pela ação humana, justamente pela emissão dos gases de efeito estufa, que são, por exemplo, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e também o gás metano, que a gente acabou de falar aqui, que pode ser um dos problemas da atividade agropecuária. O aquecimento global, ele causa a morte de espécies ao redor do mundo e também pode provocar outros problemas. Por exemplo, quando a temperatura de regiões do mundo se altera, então o clima regional ele se altera, e com isso as atividades agropecuárias também mudam, conforme o clima muda. Se mais ambientes no planeta ficam mais quentes, então os bolsões de fome podem se multiplicar ao redor do mundo conforme a temperatura sobe. Além disso, o aquecimento global, como eu falei, provoca a morte de seres vivos, podendo ocasionar a extinção de espécies ao redor do mundo. Além disso, o aquecimento global
também vai fazer com que as chamadas doenças tropicais aumentem a sua área de abrangência no mundo, porque mais regiões ficam mais quentes conforme o passar do tempo. Existem outros problemas relacionados ao aquecimento global, mas aqui eu só estou dando uma ideia geral a respeito do tema. Bom, por enquanto eu falei dos problemas, não é? Quais são os problemas gerais mais importantes relacionados à atividade agropecuária? Ah, mas quer dizer que só dá problema? E agora, o que a gente vai fazer? Quando falamos em sustentabilidade e economia verde, a gente não pode se esquecer que essa produção ela é necessária para a nossa economia, tem relação com o PIB do Brasil, é uma área com rendimentos para a população muito grande. Nós necessitamos, eu digo nós no mundo inteiro, necessitamos, obviamente, da atividade agropecuária, então nós não podemos deixar a produtividade de lado. Essas atividades, elas têm que ocorrer, elas devem ser desenvolvidas, mas com os devidos cuidados. Hoje em dia, já temos conhecimento e tecnologias suficientes para fazermos diferente. E de que maneira a gente pode fazer com que a agropecuária seja diferente? Eu vou comentar um pouquinho agora com vocês nos próximos slides. A agricultura sustentável deve atender aos 3 eixos de sustentabilidade, que eu falei para vocês anteriormente. Para ser sustentável, a agricultura deve atender ao eixo ambiental, ao social e ao econômico. Os objetivos da agricultura sustentável são a promoção da saúde do solo, tornar o solo mais biodiverso, mais rico, ficando dessa forma mais saudável para o crescimento de plantas e, consequentemente, para a utilização dos animais, reduzir o consumo de água, que é uma grande preocupação mundial, é com relação à água potável. Nosso Brasil, ele é bastante privilegiado no que diz respeito à quantidade de água doce. No entanto, quanto mais água doce for poluída, menor a quantidade dessa água que nós podemos utilizar, e isso é uma preocupação. Leve em consideração que de toda a água que nós consumimos para todas as atividades humanas, a agropecuária utiliza cerca de 70% desse total. Então, se a gente puder causar qualquer economia que seja na atividade agropecuária, economia de água, é uma economia significativa, devido à quantidade total de água que nós utilizamos para este fim. Outro objetivo é reduzir os níveis de poluição, os níveis dos impactos ambientais causados pela produção agrícola e pecuária. E também aumentar a diversidade biológica, como eu falei para vocês. Aumentando a diversidade biológica do solo, você deixa esse solo mais fértil, mais produtivo, e aumentando a diversidade biológica do local, você faz com que as pragas sejam mais facilmente controladas, fazendo com que o produtor necessite menos de defensivos agrícolas, pesticidas, inseticidas, ou mesmo um controle químico daquele local, tá? Um controle do solo químico. Essa imagem que eu coloquei aí é uma demonstração em área de agrofloresta. Vou comentar um pouquinho sobre agrofloresta daqui a pouco. Na Fazenda da Toca, que é uma iniciativa particular no interior de São Paulo, em que os produtos dessa fazenda, eles têm esse apelo sustentável. Essa fazenda é muito produtiva, ela vende bastante, cria gado, produz leite, produz diversos produtos nas agroflorestas, produz ovo, cria galinha, portanto, e tudo de modo mais sustentável, mais orgânico. E um detalhe, a Fazenda da Toca é um dos vários exemplos em que os preceitos de sustentabilidade, eles são empregados em larga escala. Eles conseguem fazer, portanto, uma agricultura sustentável, utilizando grandes maquinários e também em largas extensões, mostrando que é possível nós conseguirmos a sustentabilidade agrícola.
Agricultura sustentável. Como fazer? Então, vou mostrar agora e vou discutir rapidamente quais são algumas técnicas, parte do conhecimento que nós já possuímos, para conseguirmos fazer com que a agropecuária seja mais sustentável, cause menos dano ao ambiente, se importando com a parte econômica, social e ambiental. Vamos lá. Adubação orgânica preferível do que a adubação química. A adubação orgânica ela pode ser produzida a partir de processos de compostagem, por exemplo, utilizando minhocas, piolhos de cobra, ou ainda sem esses elementos facilitadores. Esse adubo orgânico pode utilizar ao mesmo tempo produtos da própria atividade agropecuária, como restos de plantas, fezes de animais de criação, podem fazer parte desse adubo, que no final das contas produz um composto bastante rico e que em alguns casos ele precisa ser regulado, o seu pH, para ser utilizado no solo das propriedades. Então, a adubação orgânica é uma das técnicas que nós podemos utilizar para a agropecuária sustentável. Mas aqui a gente está falando de agricultura primeiro, em seguida eu vou falar de pecuária. A agricultura orgânica, então, em relação à adubação orgânica, agora é um termo mais geral, a adubação orgânica faz parte da agricultura orgânica, tá? A agricultura orgânica é todo um processo de vários fatores para termos, então, uma agricultura mais sustentável. Dentro da agricultura orgânica, além da adubação orgânica, também se evita o uso de defensivos agrícolas. Eu falei, evita-se o uso. O objetivo atual não é abolir completamente, porque em alguns casos, apesar de todas as técnicas de manejo integrado de pragas e do conhecimento em agricultura sustentável, em alguns casos pontuais e controlados, ainda precisamos utilizar esses defensivos agrícolas. Mas a agricultura orgânica evita a utilização desses defensivos. A adubação verde, uma técnica já conhecida há muitos e muitos anos, tem esse nome justamente porque você utiliza uma planta para adubar, para fertilizar mais um solo. Então, plantas, por exemplo, como o sorgo, ou nesse caso da imagem, a crotalácea, são exemplos de plantas que vocês podem inserir no solo para tornar aquele solo mais fértil. São plantas fixadoras de nitrogênio, vão colocar mais nitrogênio no solo. E o nitrogênio, como todos que estudam um pouco de agricultura sabem, é essencial para o desenvolvimento das plantas. Rotação de culturas. Outra técnica já largamente difundida e conhecida há muitos anos, tem esse nome justamente porque as culturas elas formam um rodízio em que você utiliza o solo com uma cultura que degrada mais o solo, que desgasta mais o solo, e em seguida, aproveitando, por exemplo, as entre-safras, você pode utilizar uma planta que fertiliza, que recupera o solo naquele mesmo local, para que na próxima safra o solo esteja de novo recuperado e bastante fértil, promovendo a produção agrícola. Redução do consumo de água, que eu falei agora há pouco, que é um dos grandes objetivos da agricultura sustentável, levando em consideração que cerca de 70% de toda a água consumida pelas atividades humanas, ela é utilizada na agropecuária. Então você pode, por exemplo, nas hortas ou mesmo nas fazendas, então de maior escala, utilizar a água da chuva, reutilizar, captar essa água e utilizar em seus processos, reduzindo, portanto, o consumo de água vinda de poços ou do sistema de distribuição da cidade. Outra coisa que pode se fazer para reduzir o consumo de água é a melhoria na irrigação. Então, você melhora a distribuição de água, evitando perdas. E existem aí diversas técnicas para melhorar a irrigação das culturas.
Continuando, o que fazer para termos agricultura mais sustentável é o uso de agroenergia, energia advinda de atividade agrícola ou da agropecuária. Nesse exemplo aí, é justamente um biodigestor que utiliza dejetos orgânicos da produção agropecuária para a produção de gás, combustível e também de composto que serve como adubo. Mas também pode ser utilizado, por exemplo, o biocombustível ou o etanol vindo da cana-de-açúcar, por exemplo, que são produtos menos poluentes, são combustíveis menos poluentes, se comparados aos combustíveis advindos dos combustíveis fósseis, tá? Como gasolina, o próprio diesel, tá? E outros combustíveis. Então, quando você utiliza esses compostos de agroenergia, compostos da agropecuária utilizada para a produção de energia, você vai estar contribuindo com menos poluição e menos impacto. Valorização da agricultura familiar. E, mais uma vez, eu gostaria de discutir rapidamente que o objetivo não é, como muitos podem achar, né? Olha, o ambientalista radical falando mal de produção agropecuária. Não é isso. Mais uma vez eu digo que as atividades agropecuárias elas são necessárias e que nós, não somente para a sobrevivência, mas gostamos muito também de muitos produtos advindos da agropecuária que fazem com que a nossa qualidade de vida seja melhor. Então, voltando aqui para o tema, valorização da agricultura familiar. Na agricultura familiar, uma agricultura de menor escala, ela pode ser mais facilmente aderida a conceitos e práticas sustentáveis do que as de larga escala. Hoje em dia, é muito mais facilmente introduzidos conceitos sustentáveis na agricultura de pequena escala, como a agricultura familiar. Além disso, a agricultura familiar tem um apelo social e tem um apelo econômico local muito forte. Isso porque você vai estar aumentando a renda de pequenas comunidades, diminuindo, portanto, a pobreza localizada. Plantio em agroflorestas. Agroflorestas são plantios ao mesmo tempo de cultivos agrícolas em áreas florestadas, em florestas que já existiam ou em florestas montadas, desenvolvidas para esse fim. As agroflorestas têm várias vantagens no que diz respeito à sustentabilidade, porque a área continua bastante produtiva e você pode combinar os tipos de cultivos que você quer, não somente nativos, mas outros tipos de cultivo. Numa agrofloresta da Amazônia, por exemplo, você pode pôr até produtos cítricos, tá? Limão, tangerina e assim por diante, e também valorizar as produções locais de produtos relacionados com extrativismo, por exemplo, babaçu, açaí, pupunha e assim por diante. A agrofloresta ela tem um apelo sustentável muito significativo, porque ela vai ajudar bastante no sequestro de carbono, contribuindo, portanto, contra o aquecimento global, e também ela aumenta a diversidade do local, ela mantém o solo bastante produtivo o ano todo, e também ajuda a regular o ciclo das chuvas, oferecendo, portanto, àquela área maiores níveis de umidade ao longo do ano, fazendo com que aquela área sofra menos com escassez de água, principalmente nas épocas de estiagem. Agora eu vou falar um pouquinho de pecuária sustentável e vou finalizar minha apresentação nesse tópico, tá? Temos mais 3 slides apenas. Em seguida, eu vou abrir para o professor Casara para que a gente possa fazer mais algum bate-papo, alguma discussão a respeito do tema de hoje. Então, pecuária sustentável, como fazer?
O que pode ser feito para que a pecuária se torne uma atividade mais sustentável? Como eu falei no começo, a atividade pecuária ela envolve vários tipos de animais de criação, não somente os terrestres, mas animais aquáticos como camarão, ostras, mariscos também. Mas eu vou focar a minha atenção na apresentação na pecuária de gado bovino, porque essa atividade tem uma relação muito grande com impactos ambientais. Tudo bem? Então vamos começar ali. Pastoreio racional. O que significa isso? Você controlar qual área do pasto o gado está utilizando para alimentação. Como assim? Existe um momento, que é fruto de pesquisas científicas, e já é demonstrado, em que o pasto ele está num nível de crescimento que é melhor para o gado recolher o pasto. Isso vai contribuir com o sequestro de carbono, portanto, afetar o aquecimento global de forma positiva, e também vai fazer com que o gado receba mais nutrientes daquele tipo de capim que ele está se alimentando. É o momento ideal para a alimentação do gado. Então, vocês podem ver aí na imagem que existe uma cerca separando as áreas de pasto nos chamados piquetes. Então, você separa uma área, um piquete, para que o gado se alimente naquele momento, e a outra área, o pasto já está se recuperando. Ele não foi muito desgastado, o gado se alimentou naquela área no momento certo. E, portanto, ele vai voltar a se alimentar naquela área depois de certo tempo. Esse tempo varia de acordo com o clima do local, o solo do local, a produtividade do solo e com o tipo de bioma que estamos falando, né? Seguindo, mudança na dieta. A dieta de um gado bovino vai afetar a produtividade, o quanto o gado engorda em tanto tempo, e também vai afetar a produção de gases destruidores da camada de ozônio e gases do efeito estufa. Se você trocar parte da dieta do gado por grãos, que é o que está sendo demonstrado ali na imagem, em vez de produtos fibrosos, a digestibilidade do gado aumenta, fazendo com que ele ganhe mais peso em menos tempo, aumentando a produtividade, portanto, do pecuarista, e também diminuindo as emissões de gases estufa e destruidores da camada de ozônio. Melhoramento genético. Melhoramento genético e seleção das variedades que têm as características mais adequadas, que vão acabar causando mais benefícios aos produtores, elas fazem com que, por exemplo, as emissões de gases de metano sejam reduzidas em até 35% nas variáveis selecionadas. Então, isso é uma redução significativa que vai afetar, portanto, o impacto ambiental, tornando o seu boi mais verde. É importante também salientar que um boi mais verde ele pode conter selos ambientais que atendem ao mercado internacional ou a consumidores, de forma geral, mais exigentes, podendo até aumentar o valor do produto comercializado. Sistema agrosilvipastoril, ou simplesmente silvipastoril, é o que é chamado também de integração de gado com floresta ou gado, floresta e áreas agrícolas. Ocorre quando, em uma área florestada, você tem atividade de criação de gado, gado bovino, por exemplo, mas não somente o bovino, e também você pode plantar culturas para atividade agrícola. Então, esse processo, ele gera muitos e muitos benefícios, são vários. Tá? Eu vou fazer um apanhado geral rápido aqui. Assim como as áreas de agroflorestas, que juntavam apenas a atividade agrícola com as áreas florestadas, essa área vai manter mais a qualidade do solo, vai desgastar menos o solo, vai promover sombra para o boi, que tem que andar menos procurando sombra, vai ter menos desgaste, vai produzir mais. Então, existem muitos benefícios. Além do mais, você está contribuindo para um ambiente mais biodiverso,
o que reduz as pragas na atividade pecuária e na área agrícola. E também você vai estar promovendo, de modo geral, uma agricultura mais sustentável, absorvendo gases do efeito estufa, absorvendo mais carbono. Melhor uso da água e substituição parcial da carne consumida. Isso eu vou falar rapidamente, porque nós temos pouquinho tempo agora. Você substitui parte da carne bovina, substituir não quer dizer abolir, tá certo? Por outros cortes de animais menores, como galinhas e suínos. Isso porque, de modo geral, os bovinos impactam mais o ambiente do que animais menores. Tá? Eu vou finalizar minha apresentação por aqui, para que a gente possa ter um rápido bate-papo entre mim e o professor Casara. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu vou retirar aqui. Pronto. Finalizado. Pronto. Bem, parabéns pela apresentação aí do professor Gabriel, né? Primeiramente, ele faz uma abordagem conceitual a respeito da questão dos impactos, né, dos problemas ambientais na agropecuária, conceituando a agricultura, a pecuária, e diante desse cenário pecuário, né, focando exatamente na pecuária bovina, que é o grande contexto, né, que envolve aí, principalmente essa discussão até mesmo planetária, né, dos problemas em relação da Amazônia, a correlação, desmatamento, o avanço da pecuária é um tema bastante polêmico que vem ocupando exatamente as mesas de negociação internacionais, inclusive com perspectivas de decisões que possam até mesmo impactar as relações comerciais entre países, como a gente vem observando ultimamente. E o Gabriel vem colocando essas questões, os problemas, mas também apontando aí algumas possibilidades, né, tanto na agricultura como pecuária, de sistemas produtivos capazes de adequar, vamos dizer assim, as tecnologias, né? Na verdade, são tecnologias apropriadas e que estão aí já de conhecimento, né? E as agências de extensão rural, a empresa, no caso brasileira de pesquisa agropecuária, também vem há muito tempo desenvolvendo novas tecnologias, novos instrumentos de produção que ajuda nesse processo de discussão. O que se coloca aí, né, no bojo dessa questão em relação à Amazônia é entender esse cenário amazônico diante desse crescimento, vamos dizer assim, da atividade, vamos colocar agropecuária de uma maneira geral, né? Então, normalmente, o que a gente vem observando também, historicamente, a Amazônia parece que vem passando por ciclos econômicos, né? São ciclos econômicos bastante materializados ao longo da história, borracha, né? Ciclo do Então, ouro. se começa lá, né, desde vários exemplos desse processo, em diferentes níveis, acontece simultaneamente. Inclusive, diferentes partes da Amazônia pode estar no estágio 1, outra no estágio 2, outra no estágio 3, outra no estágio 4, né? E outras ainda vão começar, por assim dizer. Então, normalmente, a gente observa exatamente um ciclo, às vezes, que perpassa a questão da grilagem. Infelizmente, é um cenário que a gente vem observando em algumas partes da Amazônia, principalmente, a questão da exploração da madeira, né, em sequência a pecuária e em sequência também a soja, né? Então, a gente vem... Nesse circuito, a gente vem observando claramente que o estado de Rondônia ele começa com um processo, chega num avanço, logicamente que isso não é de forma generalizada, são questões que a gente vem observando, né, são pontos, às vezes, distantes, né, alheios, e que, de certo modo, e aí eu gostaria de colocar no debate, né, a questão da regularização fundiária não seria um fator
também que contribui para essas problemáticas, esse descontrole do ponto de vista das práticas inadequadas, e que muitos outros que vêm adotando ações corretas acabam, de certo modo, sendo taxados, sendo colocados, né, timbrados, na verdade, como uma atividade que, no geral, ela tende a fortalecer esse processo de degradação ambiental. Na sua visão, Gabriel, o que você acha, qual é a sua opinião a respeito dessa questão da regularização fundiária? Ela contribui também para esse aceleramento desses impactos ambientais de forma desorganizada? Com certeza. A questão da regularização fundiária, ela tem a ver com as áreas de grilagem que você falou, mas áreas que, de fato, elas podem ser colocadas para produção agropecuária, e muitas vezes o setor público e o setor civil ficam confusos sobre a utilização de determinadas áreas. Isso afeta também a fiscalização dessas áreas e o controle de impactos ambientais. Então, a regularização fundiária, ela é fundamental. É uma pena que tenhamos uma área tão extensa. Eu digo uma pena porque a Amazônia é muito extensa e carece de fiscalização e acompanhamento do Estado. Tá? É uma pena que existe esse abismo entre uma área tão extensa e a disponibilidade de trabalho que temos para a regularização. O nosso tempo era curto, professor. Eu vou pedir, então, para a gente encerrar o bate-papo. Eu agradeço pela colocação, porque teve pouco tempo, na realidade, a mais, mas assim a gente mantém o que foi programado. Casara, eu agradeço pela participação, tanto na outra palestra, quanto nessa participação de agora. Agradeço os pontos de vista que foram colocados e, novamente, agradeço o convite da equipe do IFRO e da equipe técnica relacionada à organização. Obrigado. Na verdade, a gente também agradece aqui a participação nessa live, né, nesse encontro, esse ambiente virtual, discutindo uma temática tão importante para o cenário brasileiro, para o cenário amazônico. A gente espera muito fortemente que as autoridades, o poder público, né, os gestores, né, os empresários, os produtores rurais, comecem também a olhar com carinho para essa vertente da sustentabilidade, não com um olhar de empecilho para o desenvolvimento, mas como perspectiva de crescimento, inclusive econômico, como processo até mesmo de verticalização da sua produção, ou seja, é um valor agregado a mais que se estabelece a partir de um mecanismo de produção mais sustentável. E essa é uma demanda que nós estamos observando a nível mundial, é algo que é sério mesmo para o país, é estratégico, é altamente recomendável que se pense desenvolvimento sustentável como meio de inserir produtos em mercados competitivos. Nós temos que, muitas vezes, sair de um sistema de comércio amador para entrar num processo de comércio mais profissional, e que isso perpassa, logicamente, por toda uma questão estrutural, né, tanto produtiva, de gestão e de tecnologia. E a ciência e tecnologia voltada para o contexto de formação e capacitação técnica, inclusive, das pessoas que estão lidando diretamente na linha de frente, seja o extensionista, seja o pesquisador, né? Ou seja, são fatores que precisam ser melhor fortalecidos pelo poder público, de modo que a Amazônia, a gente está chamando a atenção para a Amazônia, que é um bioma hoje bastante que na verdade ela traz bastante preocupação a nível mundial, né? Uma necessidade hoje de se trabalhar a sustentabilidade muito fortemente, principalmente no contexto amazônico. É necessário também que haja um comprometimento e um estímulo para que pesquisadores, profissionais, instituições de pesquisas, que busquem exatamente criar esse ambiente favorável para um novo pensamento, para uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de interagir
né, em relação a essa complexidade que envolve aí a Amazônia. Então, obrigado, Gabriel, pela oportunidade, obrigado aos organizadores e até a próxima.